Até agora, comentamos o que vem acontecendo no mercado americano, na revolução dos computadores, que começou pela costa leste e logo espalhou pelo país inteiro. Entretanto, a verdade é que o mundo todo estava tomado pela febre dos computadores. Nesta segunda parte dedicada à história do computador pessoal, vamos sair dos Estados Unidos e conhecer outros mercados. A revolução da informática não se limitou a um continente só, muito pelo contrário. Assim como um vírus que infecta uma que outra pessoa, a ideia de evoluir o computador atravessou oceanos e desembarcou na Europa, Japão e logo reverberou para outras localidades como o Brasil. Mas vamos logo para o episódio porque novamente vai ser um conteúdo bem longo e que eu espero que não canse nenhum de vocês. No Japão, o computador pessoal também já era uma realidade. A NEC, uma empresa focada em tecnologia e informação, foi pioneira em desenvolver o mercado, lançando seu TK-80, um computador montado em placa única que causou forte alvoroço no país pelo baixo custo e por toda a tecnologia que estava envolvida nele. Depois, ainda nos anos 80, ela trouxe a série PC6000 e PC8000, máquinas que até hoje têm uma boa quantidade de entusiastas. Eu tenho certeza que quem aqui conhece um pouco sobre computadores de 8 e 16 bits vai pensar, fala no NEC PC98, mas não é esse caso. Vou focar aqui na história que realmente fez sucesso e influenciou o mundo. Quem sabe, no futuro próximo, não faço como fiz na geração passada, uma parte dedicada a esses ilustres desconhecidos que merecem respeito. Mas voltando agora. Enquanto a NEC enchia os bolsos de dinheiro, um rapaz queria desenvolver seu próprio produto. Kazuhiko Nishi era um entusiasta da tecnologia. Desde o começo, ele quis lançar seu próprio videogame e até desenhou um modelo exclusivo. Mas ao entrar em contato com as fábricas de componentes eletrônicos, descobriu que eles só vendiam em grandes quantidades, o que demandava muito dinheiro e ele não tinha. Sendo assim, ele mudou a abordagem. Ao invés de lançar o próprio console, ele vendeu uma cartilha que explicava como montar um videogame. Vendeu tão bem que ele foi convidado a se juntar à I.O., uma publicação mensal dedicada ao hobby da computação, e que, em poucas páginas, também abordava alguns jogos de computador. Nela, ele trabalhava como um editor-chefe. Com o tempo e buscando ter mais espaço ao sol, Nishi convenceu sua avó a emprestar dinheiro para ele pegar um avião e ir para a West Coast Computer Fair, em São Francisco. A feira era conhecida como a meca da computação nos Estados Unidos, e lá o jovem japonês teria acesso a um novo mercado que, ao que tudo indica, era bem diferente do japonês. E era exatamente isso. Ele ficou empolgado com o que viu. Enquanto no Japão o TK-80 trouxe o frenesi, fazendo todo mundo ir às lojas e ter o seu TK e desenvolver suas planilhas de gastos, nos Estados Unidos tudo tinha mais diversidade. A variedade de computadores disponíveis para venda, cada um com suas diferenças e personalidades, permitiam que o público escolhesse aquele que mais lhe agradava. Gráficos, funcionalidades, preço. Ele voltou com a certeza que a revolução do computador pessoal já tinha começado e que esse mercado não perderia força. Que o futuro está na informática. Assim, de regresso à Terra do Sol Nascente, ele fundou com outro amigo a ASCII Corporation, uma empresa que fez desde traduções de jogos de computador até a Monthly ASCII, uma revista mensal dedicada à computação como ferramenta para negócio e não como um hobby, como era abordado pela I.O. Para que vocês compreendam bem quando falo da ASCII, essa revista criada por Nishi fez tanto sucesso que depois virou ASCII Weekly, vendida semanalmente. Deu frutos a uma segunda revista spin-off chamada Login, que era dedicado a jogos de computadores e que dessa Login nasceu uma ramificação exclusiva sobre jogos de consoles chamada Famitsu, a famosa publicação japonesa que tem força até hoje. E outra coisa, a ASCII, para quem não sabe, até pouco tempo atrás era quem fazia o RPG Maker,
o programa que te ajuda a desenvolver o seu próprio RPG. Mas Nishi não se contentava com pouco. Ele queria dar mais para essa comunidade que um punhado de linhas escritas. Talvez ele nunca tenha esquecido a vontade de fazer o seu próprio console, e embora numa situação financeira bem melhor do que alguns anos atrás, produzir seu próprio aparelho ainda era proibitivo. No entanto, havia alguém que ele conheceu e ficou impressionado quando esteve lá em São Francisco na feira. Alguém que, como ele, também sonhava alto e que desenvolveu seu próprio sistema operacional. Um jovem que tinha a mesma idade e ambição que ele, Bill Gates. Hello, I'm Bill Gates, Chairman of Microsoft. Já falei que nessa época, a Microsoft fazia sucesso com seu BASIC, uma linguagem que começou lá no Altair, mas que se espalhou por muitos outros sistemas. Para Nishi, a Microsoft era uma empresa que facilmente cresceria no Japão. Por isso ele ligou para os Estados Unidos e após horas de conversa em que cada um falou suas ambições, sonhos e histórico, o acordo foi firmado. A ASCII se tornaria a representante oficial da Microsoft em solo japonês. E tudo isso ia muito bem, mas o sonho de Nishi era muito maior do que ser apenas um representante comercial. Ele queria uma fatia maior desse mercado. Em 1981, em um voo entre os Estados Unidos e o Japão, Nishi conheceu Kazuo Inamuro, presidente da Kyocera Corp, uma gigantesca japonesa que faz até hoje componentes eletrônicos. Nessa conversa tida nas alturas, os dois firmaram uma parceria de desenvolver o primeiro computador portátil, ou melhor explicando, o primeiro laptop. Seria um pequeno computador com uma tela widescreen de LCD. Mas não esses LCDs de TVs que você conhece hoje. Era um monitor no melhor estilo de calculadora mesmo, sabe? A parceria incluía a Radio Shack, que já comentei aqui e que era um dos players que desenvolveu seu próprio computador pessoal nos Estados Unidos. Assim nasceu o Portable Radio Shack 10, um computador produzido e vendido pela Radio Shack com componentes e tela da Kyocera e sistema operacional da ASCII e Microsoft. Além da Radio Shack, a Olivetti, conhecida pelas máquinas de escrever, e a Tandy, que também já desenvolvia seus próprios modelos, adquiriram a licença para comercializar o portátil. Nesse meio tempo, dois imigrantes suíços, Harry Fox e Alex Weiss, que foram para os Estados Unidos e fundaram sua própria fábrica de relógio, a SpectraVision, buscavam diversificar sua atuação e entrar no ramo de computação. Eles conheciam Tony Law, um empreendedor de Hong Kong que era CEO da Bondwell, uma empresa de componentes eletrônicos. Esses três desenvolveram um projeto grandioso usando um processador Z80, uma VDP da Texas Instruments e um chip de som da Yamaha. Era um senhor computador muito potente, mas com peças que eram baratas. Para se ter uma ideia, ele custava $30 para ser produzido e poderia ser vendido por $100. Isso significava que não apenas era barato para fabricar, como o preço de venda seria bem abaixo dos concorrentes, o que faria ele vender muito bem. Com o projeto em mãos, Fox e Weiss precisavam de software, e foi assim que eles conheceram Nishi e sua empresa. Na época, 30% do mercado de software japonês era controlado pela ASCII, então foi natural o encontro deles, até porque é bom lembrar que tudo veio da mão do empreendedor lá de Hong Kong, mais pertinho do Japão. O japonês, o Nishi, ficou impressionado com o que viu, porque o SpectraVision SVI 318, como foi chamado, era realmente um computador surpreendente. Ele queria muito fazer parte do projeto, e logo de cara disse que ele e a Microsoft fariam um BASIC especial só para esse computador, ainda mais poderoso que o BASIC que desenvolveram para a IBM. Só que o projeto teria que ter algumas mudanças para ficar perfeito. Era preciso aumentar a memória ROM, pôr um drive de disquete e modificar o teclado para um mais cômodo, para quem buscasse um computador para processamento de texto, por exemplo. Também adicionou uma porta de expansão para adicionar mais periféricos e até mesmo memória extra. Claro, tudo isso deixou o projeto bem mais caro, e não daria mais para produzir cada aparelho por $30. No entanto, Nishi prometeu que esse era um computador com vida útil mais longa. Ele acreditava que era uma máquina que seria vendida tranquilamente por 5 anos. E foi assim que em janeiro de 83, durante a CES em Las Vegas, o SVI 318 foi lançado e oferecido por $600, bem mais caro do que os 100 planejado inicialmente. O computador foi um sucesso, mas Nishi e sua ganância queriam ir ainda mais longe. Ele sabia que as grandes empresas de eletrônicos japonesas queriam uma padronização dos computadores. Veja,
É legal a variedade, mas é muito ruim você produzir uma impressora que funciona no sistema X e não funciona no sistema Y. Gastar tempo e dinheiro desenvolvendo um módulo de expansão para o computador Z e que não funciona em nenhum outro sistema, não dá para vender para outro sistema. Pior, amanhã o computador X vende mais e o Z acaba encalhando e saindo do mercado. E aí você toma um prejuízo. E Nishi sabia disso, ele conhecia o mercado. Sendo assim, ele foi conversar com a Matsushita Electric Corp, que aqui sempre conhecemos com o nome original em japonês de Panasonic. Mas a verdade é que além do Pana, ela também tem a JVC, a Victor, e que são duas grandes empresas bem fortes no mercado lá japonês. Bom, na Matsushita, ele apresentou o SVI 318 como um projeto desenvolvido entre ele e a SpectraVision e alegou que a ideia é produzir o mesmo computador por outras empresas, assim buscando um padrão no mercado. Ele venderia o projeto e o software e a Matsushita desenvolvia seu próprio computador com a aparência que bem entendesse. Tudo isso dentro daquele projeto de processador, placa de som e afins. O computador rodaria o BASIC da Microsoft, claro. A Matsushita se impressionou e demonstrou interesse, porém Nishi não parou aí. Toda essa avidez por novos poderes e riquezas fez ele querer dar um passo além. Ele viu que não precisava ser grande e ter uma fábrica de componentes para desenvolver seu próprio computador. Ele poderia brincar de Deus, mesmo que fosse um deus da informática, criar a alma enquanto as outras empresas criavam o corpo. E assim, não só ele apresentou esse projeto, como ele empolgou os CEOs das principais fabricantes japonesas: Casio, Canon, Fujitsu, Hitachi, Victor, Kyocera, Mitsubishi, NEC, Yamaha, General Instrument, Pioneer, Sanyo, Sharp, Sony e Toshiba. Ufa! E quem disse que ele se limitou ao Japão? Ele foi até a vizinha Coreia do Sul e apresentou o computador para a Goldstar, que hoje se chama LG, para Samsung e Daewoo. E já que a ponte aérea era parte da vida de Nishi, ele aproveitou e deu um pulinho ali na Europa e mostrou para a holandesa Philips. Todos se impressionaram com o computador e abraçaram a ideia de comprar o projeto para desenvolver sua própria máquina seguindo as especificações técnicas desse projetinho. Alguém pode achar estranho, mas por que compartilhar a mesma tecnologia com outras empresas? Do mesmo modo que o VHS bombou como mídia. Se você compartilhar uma tecnologia, mais pessoas vão comprar. Aí cabe a você vender isso da melhor forma. O que você quer? Se destacar por ter um computador desses sistemas mais baratos? Mais funcional? Mais musical? Mais luxuoso? O mercado tá aí, só precisa ser explorado. Só tinha um problema na vida do Nishi. O projeto não era só dele. Na verdade, ele apresentou o computador de outra empresa que rodava o sistema operacional que ele e a Microsoft desenvolveram. Foi aí que ele pegou um avião de volta a Hong Kong, sede da SpectraVision, para conversar com os dois fundadores. Ele foi bem legal nisso. Disse que apresentou o computador deles para o mundo e queria pagar uma licença para outras empresas explorarem o projeto. Os CEOs se maravilharam ao mesmo tempo que se apavoraram. Eles sabiam que o projeto era deles, mas que Nishi modificou para melhor muita coisa quando palpitou no plano original. Além disso, eles não estavam familiarizados com o mercado japonês, quanto mais o mundial. Eles se achavam sem o mesmo perfil vendedor que Nishi tinha. Era um risco que queriam correr, mas não queriam se meter. Sendo assim, Fox e Vice fizeram uma nova proposta para ele. A ASCII produziria um novo computador. Usaria o projeto do SVI 318 como base, porém não podia ser igual. Sua aparência também teria que ser diferente. Assim, Nishi não precisaria pagar um centavo para a SpectraVision por violar a patente ou direitos autorais. Só tinha mais uma coisa que eles pediram. O novo sistema tinha que ser 100% compatível com o SVI 318. Nishi saiu vitorioso em mais uma negociata. Ele realmente nasceu para isso. E assim, em 27 de junho de 1983, a imprensa ficou conhecendo o MSX. Um padrão aberto de computador muito à frente do que se tinha. Hoje, a gente conhece o padrão IBM PC e estamos acostumados com isso. Inúmeras fabricantes produzem seus hardwares compatíveis com ele, e tudo isso aconteceu graças ao surgimento do MSX e à sede do mercado em estabelecer alguns parâmetros. O interessante nisso tudo é que o anúncio do MSX pegou muita gente de surpresa, como a própria Microsoft. A galera nos Estados Unidos não fazia ideia de que sua divisão japonesa estava tramando um próprio sistema operacional ou mais, um próprio computador, né?
A verdade é que o projeto sempre foi do Nishi acima de tudo. Ele se aproveitou da parceria e principalmente do renome e competência do Microsoft Basic para alavancar suas ideias. A própria origem do nome MSX é um mistério até hoje, porque muito do que se acreditava foi desmentido ao longo dos anos por desentendimento entre Nishi e Bill Gates. Inicialmente, MSX significava Microsoft Extended, segundo os relatos. Afinal, o padrão MSX tinha como alma o Microsoft Extended Basic. Até que faz sentido. Mas Bill Gates ficou muito decepcionado quando Nishi passou a pôr mais esforço em seu projeto pessoal do que ser um representante comercial da Microsoft no Japão, como deveria, claro, e vender produtos da Microsoft com isso. A gota d'água veio quando Nishi gastou 150 milhões de ienes, o que dá aproximadamente $1 milhão, para contratar o estúdio Toho, que já tinha feito um modelo em tamanho real do Godzilla, para eles desenvolverem um dinossauro de 18 metros de altura e 30 de comprimento em comemoração aos 1 milhão de MSX vendidos. Em volta do dicionário existiam vários quiosques mostrando diferentes computadores que seguiam o padrão MSX e eram desenvolvidos por outras empresas. Também fazia sucesso mostrar o teclado em árabe e outros dialetos para provar como o padrão se tornou um sistema global. Bill Gates não gostou desse esbanjo todo. Por mais que ele ganhasse algo com a Microsoft Basic, a Microsoft estava expandindo seu portfólio de produtos e não via com bons olhos a associação com o MSX. Ela tinha medo que ficasse conhecido como a empresa ligada ao padrão que, por isso, perdesse mercado para outros computadores. Ela era e sempre foi uma empresa de software, e era dessa forma que ela queria ser conhecida. Para não perder a parceria que já foi boa, Gates promoveu uma reestruturação da Microsoft e ofereceu uma parcela da empresa para Nishi. Assim, ele seria proprietário e teria que focar mais nos produtos da empresa, não desperdiçando tanto tempo em busca de novas tecnologias e projetos paralelos. Mas Nishi não concordou. Ele queria continuar independente e alegava que a Microsoft não dava espaço para ele desenvolver suas próprias iniciativas, como chips de sons e vídeos, além do desenvolvimento de redes de computadores. Por fim, a Microsoft abre um novo escritório em Tóquio em 1986, só que dessa vez sem representante comercial, é tudo feito por eles mesmos. E nesse mesmo ano, 86, Nishi abre a boca ao jornal New York Times e expõe a dificuldade que sentiu em trabalhar com Bill Gates. E aí Bill Gates lê a matéria, fica indignado, solta o cachorro no ex-amigo e isso amarga para sempre a amizade dos dois. Em 1997, Nishi alega que o MSX, o nome dado, nunca teve nada a ver com a Microsoft. Na verdade, significava Matsushita Sony Extended, e que só virou Microsoft quando a companhia embarcou na ideia dele. Mas que outros nomes foram sugeridos, como NSX de Nishi Sony X e MNX de Matsushita e Nishi X. NSX foi descartado porque a criadora de carros Honda já tinha registrado esse nome. Mas a verdade é um grande mistério até hoje. Brigas à parte, o MSX foi um tremendo sucesso em boa parte do mundo. No Japão, obviamente, que ele dominou o mercado, afinal as principais indústrias de tecnologia produziam suas versões. Inclusive, algumas indústrias tinham diferentes modelos de computadores para atrair diferentes públicos, como foi o caso da Sony e seu Hitbit. Hitbit era o MSX fabricado pela Sony e eles eram bem variados tanto nas cores como nas suas capacidades, já que a empresa mirava desde focar no estudante, que queria apenas uma máquina com processador de texto e jogos, e outros modelos eram focados em produtividade e planilhas matemáticas. E tinha até modelos caros que mais pareciam os PC gamers da época, com 2 entradas para cartucho, drive disquete e joysticks. De fato, as empresas entenderam que para lucrar em um mercado de padrão universal, o importante era se destacar no que era bom. Por isso, enquanto a Sony focava em desempenho, a Yamaha produzia a MSX com sintetizadores de som profissionais, que caíam no gosto dos produtores musicais. Já a Pioneer fabricou um modelo de MSX com seu Laserdisc, uma espécie de CD gigante que permitia rodar até filmes. Outras japonesas, como a JVC, conhecida pelas filmadoras amadoras e profissionais, focou, e olha que trocadilho bom com foco, na produção de um MSX que fosse voltado para a edição de vídeo. Na Europa, a linha MSX também fez sucesso.
Sony, Toshiba, Canon, Xenon, Yashica e Philips comercializaram seus computadores no velho continente, mas as vendas são bem diferentes entre os países. Enquanto a Philips impulsionou bem as vendas lá nos Países Baixos, o Reino Unido, dominado pela família ZX Spectrum, praticamente não vendia MSX. A Itália também foi uma região que acolheu bem o padrão japonês. Já a Espanha, que tem uma boa escola de desenvolvedores de jogos nos anos 80, preferiu ir na onda inglesa e adotou o Spectrum como tecnologia dominante. Nos Estados Unidos, o MSX não teve nenhuma relevância. O país era dominado por Apple, IBMs e tantas outras empresas nacionais que ofuscaram a chegada de qualquer outro player. O único que ganhou um pouco de destaque foi os da Yamaha, que caíram no gosto dos músicos. Tanto que era mais fácil encontrar um MSX da Yamaha em uma loja de instrumentos musicais do que em uma de informática. Além do primeiro padrão de MSX, o hardware recebeu atualizações com o passar dos anos. O MSX2, lançado em 85, tinha 64 KB de RAM, o que era bem mais que os 16 originais. Além de alguns modelos ainda ter 128 KB de VRAM, a memória de vídeo. Embora o processador e o processador de áudio mantivessem o mesmo, um novo processador gráfico era adicionado, o Yamaha V9938, que dava a capacidade de reproduzir 16 cores em uma resolução de 512 por 212 linhas, ou 256 cores em uma resolução de 256 por 212 linhas. Em 1986, a Microsoft abandona o MSX e para de dar suporte ao padrão. Mas Nishi não dá bola e segue seus esforços, focando apenas no mercado japonês. Eis que em 88, mais uma atualização de hardware é lançado, desta vez apenas lá no Japão mesmo, chamado de MSX2 Plus. Ele foi adotado por menos empresas, apenas a Sony, Panasonic e Sanyo. Novamente, o console recebe mais memória, um processador revisado, o Z80A e um novo processador gráfico, o Yamaha V9958. Mas o suprassumo do MSX veio em 1990, quando a Panasonic lança o FS-A1 GT, o primeiro MSX da linha Turbo R. Esse computador era caro, muito caro, e um demônio para quem queria jogar. O processador de 8 bits e 80 foi substituído pelo R800, um processador de 16 bits tão veloz que tornava o Turbo R 10 vezes mais rápido que o MSX2 Plus. A memória RAM também deu um salto para 512 KB e ele tinha uma interface MIDI de som por conexão digital de instrumentos musicais, o que controlava até 32 canais de áudio simultâneos. Era a Ferrari dos MSX, sem sombra de dúvidas. Ele vinha com o MSX View, um ambiente gráfico no melhor estilo Windows, que tinha editor de texto, planilha financeira, gerenciador de arquivos, tudo na tela, que pode ser usado tanto pelo teclado quanto pelo mouse, que era vendido separadamente, claro. Para não falar que só elogiei o computador, ele tinha alguns problemas de compatibilidade, principalmente com programas anteriores, justamente pela troca do processador. O Turbo R era tão poderoso e impressionante que poderia moldar o mercado, mas não moldou. Em 1992, apenas 2 anos após o lançamento, o computador foi cancelado. A forte concorrência com o PC, que agora já tinha virado um padrão global, acabou matando o poderoso computador da Panasonic e o padrão MSX foi, aos poucos, sucumbindo de vez. E no Brasil, Pablo? Se você tem menos de 40 anos, talvez não saiba, mas o MSX fez muito sucesso por aqui, graças à gigantesca Sharp e à nacional Gradiente. Ambas aproveitaram a lei de reserva do mercado para fabricar suas máquinas por aqui. Inclusive, aproveitaram os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus e produziram como se fossem videogames para baratear ainda mais os seus custos. A Sharp trouxe o Hotbit, que apenas tem um nome parecido com o Hitbit japonês da Sony. Tecnologia para estudar. Hotbit Sharp. Teclado em português. 64 KB de memória expansível. Linha completa de periféricos e acessórios. 16 cores no vídeo e muitos programas para você estudar física, química, matemática, línguas e muito mais. Hotbit Sharp na volta à escola. Aqui começa o futuro desta geração. O computador era lindo, todo embutido como eram os computadores da época em que o teclado estava acoplado na própria CPU. Já o Expert da Gradiente é mais parecido com os computadores que temos atualmente. Ele tem o teclado separado do gabinete.
Expert MSX, o microcomputador da Gradiente para a geração que vai mandar saber mandar. Expert MSX da Gradiente, o melhor programa para seu filho não ser programado. Ambos eram computadores MSX1, ou seja, da primeira geração do padrão MSX. Nunca tivemos oficialmente um MSX2, 2 Plus ou Turbo R por aqui. Entretanto, isso nunca foi problema para o brasileiro. A gente sempre deu um jeito para tudo e tivemos excelentes profissionais que nos ajudaram nisso. Como é o caso do Ademir Karchano, da ACVS e da empresa DDR. Eles criavam kits que transformaram tanto o Expert quanto o Hotbit em computadores padrão MSX2. Inclusive o Karchano foi quem inventou o cartucho Mega RAM, que era uma expansão de memória RAM para o console. Isso só existiu aqui no Brasil e até hoje é objeto de desejo para muitos colecionadores do mundo todo. Em 1989, a Gradiente lançou mais 2 modelos do Expert, o Plus e o DD Plus. Ambos sofreram uma revisão modesta de hardware, se mantendo no padrão MSX1. Uma pena, já que todo brasileiro esperava um MSX2 ou até mesmo um 2 Plus. O grande diferencial é que o DD Plus, como o nome mesmo diz, vem com um disk drive de 3,5 polegadas. Esses foram os últimos computadores da linha MSX comercializados por aqui. Natal mais badalado da cidade. Na Mesbla, microcomputador Hotbit da Sharp com 64K. 3.900.000. Acompanha uma fita de autoinstrução do teclado. E como eu sou fã de uma curiosidade e sei que vocês também são, o MSX foi a casa de muitas desenvolvedoras que teve ou ainda tem grande fama, como é o caso da Konami. Na época do Famicom ou NES, como conhecemos aqui, a Nintendo obrigava contratos de exclusividade com o console, ou seja, se você lançou para mim, você não pode lançar para mais ninguém. No entanto, a Konami tinha uma relação de amor com o MSX, computador barra console, que ela lançou grandes jogos e vendeu muito bem, como Penguin Adventures, Nemesis, Nightmare, Salamander. Inclusive, anota esses nomes aí para jogar se você quer conhecer bons jogos para o computador. A Konami não queria abrir mão de ter seus jogos lançados em 2 máquinas de vendas, o MSX e o NES. Então o que ela fez? Ela lançou o sucesso ensurdecedor de Castlevania para NES e Vampire Killer para o MSX. Se você pôr os dois lado a lado, verá que eles compartilham indiscutivelmente do mesmo DNA. Os cenários, então, são muito parecidos, porém, tem algumas diferenças que a Konami fez para alegar que não são o mesmo jogo. Como é o caso de que no Vampire Killer é necessário achar uma chave em cada cenário para dar continuidade à próxima fase. E se você quer mais curiosidade, a série Metal Gear nasceu no MSX. A primeira aventura da espionagem de Hideo Kojima nasceu lá no MSX2 e foi lançada tanto no Japão quanto na Europa. Snatcher, um dos meus jogos favoritos da Konami, também nasceu no computador. Eu não posso deixar passar o ZX Spectrum nessa lista de computadores que revolucionaram a indústria. Primeiro porque acho que falamos dos Estados Unidos, falamos do Japão e agora precisamos apresentar a Europa. Embora ele seja uma invenção inglesa, muitos países europeus adotaram o Spectrum como seu principal aparelho. Para não nos alongarmos tanto, eu vou rapidamente fazer uma base da Sinclair, a empresa que desenvolveu a linha ZX Spectrum. Assim como tantas outras companhias de informática, a Sinclair começou em 61 fabricando calculadoras e rádios. Isso era bem comum, como vocês já viram. Bom, a Sinclair entrou no ramo de computador desenvolvendo kits, aqueles kits que vinham em revistas para os hobbyistas montarem em casa. O deles era bem rudimentar, só tinha um teclado numérico, não fazia muita coisa, mas servia de introdução a uma área que crescia muito na época. Além disso, era comum encontrar esses kits nos Estados Unidos, mas na Europa, o MK14, como foi chamado, foi o primeiro. No entanto, o sucesso mesmo veio com o ZX80, um computador vendido em kit também, por 80 libras na época, ou por 100 libras, se você é preguiçoso e já queria que ele viesse pronto para sua casa. Ele era um computador simples, que usava um clone de Z80, não tinha som, os gráficos eram preto e brancos e sem a possibilidade de fazer muita coisa divertida, ou seja, sem conseguir rodar grandes jogos. O ZX80 foi um sucesso no Reino Unido mesmo assim, e fez a Sinclair desenvolver o ZX81, uma versão evoluída do antecessor. O processador ainda era o mesmo, a memória interna continuava sendo de 1 KB, a grande diferença era a estética e o software. Inclusive,
Quem tinha um ZX80 podia fazer o upgrade para o ZX81 apenas trocando a ROM interna. Isso é só para vocês verem a semelhança dos dois. O ZX81 também tinha uma grande diferença para a época, que era o preço. Enquanto o precursor era vendido por 100 libras já montado, o ZX81 custava 69 libras. E mesmo sem som, com gráfico monocromático, teclado de membrana barata e outras coisinhas relaxadas, ele vendeu 1 milhão de cópias. E tudo isso faz sentido quando a gente coloca os preços lado a lado. Vamos lá, acompanha comigo e cria sua tabela imaginária aí. Sinclair ZX81 por 69 libras, enquanto seus concorrentes foram Atari 800 por 289 libras, Commodore PET por 399 libras, TRS-80 por 399 libras, Apple II Plus por 549 libras. Caro, né? Até existiam concorrentes com preços mais em contas, mas eram, na sua maioria, kits bem parecidos com o do ZX81, como o CompuKit 101, que custava 199 libras e oferecia apenas poucas linhas a mais de vídeo. É interessante ressaltar que Clive Sinclair, o grande fundador da empresa e um dos motores responsáveis pelo desenvolvimento da indústria, sempre pensou em seus produtos aterrados ao fundamento de democratizar o acesso à tecnologia. Para isso, claro, eles tinham que ser produtos acessíveis, baratos. Em 1982, a Sinclair lança o ZX Spectrum, a evolução, e que evolução, do 81. Agora ele contava com 16 KB de RAM, e ainda tinha uma versão que era mais potente com 48 KB de RAM. Ele era colorido, com uma paleta de 15 cores, daí o nome Spectrum, e funcionava assim. Ele tinha 8 cores, tá? Era preto, azul, vermelho, magenta, verde, azul ciano, amarelo e branco. E mais 7 cores, que eram as mesmas, mas as versões brilhantes, como se você subisse o brilho da TV no máximo. Claro, com exceção do preto, que continuava preto. Agora, o computador também tinha som e um teclado tipo chiclete de 40 teclas. Ah, ele tinha entrada de áudio que permitia a compra separada de um gravador para carregar fitas cassetes de jogos e programas. E o preço continuava bem bom, custando 125 libras para a versão de 16 KB e 175 libras para a de 48 KB. E aí ele explodiu de vendas na Europa, dominando alguns mercados como o inglês, francês e o espanhol. Recebeu novos modelos como o Sinclair Kiel, que vinha com um processador Motorola 68008, mas sua incompatibilidade com softwares e hardwares anteriores destruiu a reputação do aparelho. Também teve o Spectrum Plus, lançado em 84, que nada mais era que um Spectrum 48 KB rebatizado, e o Spectrum 128, que, como o nome diz, tinha 128 KB de RAM. Juntos, a linha ZX Spectrum vendeu mais de 5 milhões de unidades e criou uma legião de fãs em uma época em que a informática se mostrava ser a grande formadora de profissionais do futuro. Eu confesso que pensei muito se valia a pena ou não pôr o Spectrum aqui no episódio. Tem muitos computadores que eu queria falar e vou deixar de fora, porque esse é um podcast sobre games e que minha proposta é trazer apenas computadores que marcaram a virada do mercado. Muita gente mesmo me perguntou se eu traria computadores para o podcast, e lendo o livro Electronic Dreams, How 1980s Britain Learned to Love the Computer, do Tom Lin, eu entendi a junção. Entendi que computador vai além do Crash de 84. O Spectrum foi um computador barato e inferior aos seus competidores, mas Lin resume a importância dele em uma frase. A indústria de jogos ainda teria existido sem o Spectrum, mas teria sido dominada por empresas americanas como a Commodore. E essa frase me marcou porque muitas soft houses nasceram disso. Ou melhor, antes mesmo da soft house, muitos programadores que hoje clamamos deu seus primeiros passos de forma amadora nesses sistemas. Por isso é impossível separar as coisas. Se eu falo de jogos, eu preciso falar de computadores. Uma coisa está ligada à outra de forma tão visceral que é impossível separar. É impossível não dar o devido crédito e agradecer a essas máquinas. E no Brasil? Assim como o MSX, o Spectrum caiu em terras tupiniquins e fez muito sucesso por ser um micro barato e fácil de encontrar. Por aqui, a Microdigital, fundada pelo irmão George Thomas Cavari, fez os clones dos computadores. Eu já falei dele no episódio da Atari 2600 porque a empresa fez o Onix Jr., um clone do 2600 que tinha tecla de pause no hardware, algo muito inovador para a época. Mas voltando ao ZX,
foi na Feira Internacional de Informática em São Paulo, realizada em 1981, que eles apresentaram o TK-80, que era um clone do ultrapassado ZX-80 da Sinclair. No mesmo ano, fez o TK-82, que era clone do ZX-81. E no ano seguinte, o TK-83, que era basicamente o mesmo hardware do TK-82, mas numa case muito mais estilosa e prateada, bem acabada em relação ao 81. E eu tô falando TK-80, mas não vamos confundir com o computador da NEC lá do Japão, não tem nada a ver. No entanto, o grande sucesso veio com o TK-90X lançado em 1985. Ele era o clone do ZX Spectrum, tão semelhante que até a case era muito parecida. Entretanto, semelhanças à parte, o clone nacional se mostrava superior ao original britânico. Aqui, ele veio com uma interface para joysticks embutidas na máquina e com caracteres em português, ou seja, com acentos. O problema é que nem sempre uma atualização é sinônimo de melhoria. A mudança da ROM para o português e a troca da unidade lógica acabou com a compatibilidade para muitos programas e jogos, e a melhor forma de resolver isso era com um bom e velho jeitinho brasileiro. Alguns técnicos de eletrônica instalavam dentro do TK uma EEPROM com a ROM original, a do Spectrum inglês. E aí na parte traseira do computador tinha uma chave de 2 posições que permitia que se ligasse o micro com a ROM da Microdigital ou da Sinclair. Em seguida, a própria Microdigital lançou o TK-95, que era o mesmo computador, mas com um teclado mecânico no lugar do teclado de membrana do 90X, e com uma nova ROM que contornava todos os problemas de compatibilidade. E nessa época, o mercado de informática no Brasil estava pegando fogo, gente. Tanto que o TK foi exportado para a Argentina e Uruguai, com alterações na ROM para compreender o espanhol. A Microdigital também não ficou apenas no campo da Sinclair. Ela lançou outros produtos como o TK-2000 e o TK-3000, que eram clones do computador da Apple, mais focados no mercado empresarial do que no doméstico, em que a jogatina reinava. Inclusive, depois eu conto uma história legal sobre o TK-2000. No entanto, foi no ZX que a Microdigital levou um processinho da Sinclair por pirataria. E a pirataria era tão descarada que, obviamente, a Sinclair perdeu. Ah, pois é. Na época, o juiz entendeu que um programa gravado em ROM não violava a proteção do autor, uma vez que a ROM é um componente fixo. Ela é apenas um conversor de código. Para tal fim, a Sinclair deveria entrar com uma ação por violação do Código de Propriedade Industrial. Essa sim protege as patentes de invenção, registro de desenho industrial, marcas e modelos. Mas aí a Sinclair já estava desgastada e desacreditada o suficiente para esquecer o processo e deixar de lado. Na época do lançamento, o TK-90X era vendido por 1.499.850 cruzeiros, o que daria hoje R$ 3.455. E parece um valor aceitável para um computador, mas é bom lembrar que na época, com uma inflação galopante, esse valor oscilava vertiginosamente, além de não ser a prioridade na casa do brasileiro. Aproveitando que estamos falando do Brasil, queria aqui falar um pouco mais do mercado nacional na época, para quem não viveu e não entende muito bem o que ele era. A guerra de clones por aqui foi indescritível no período dos computadores, até mesmo nos anos 90, quando o PC já estava bem consolidado. Muitos vão falar dos inúmeros clones de Atari, de NES, mas os computadores também tiveram seus momentos. Primeiro eu vou falar aquela curiosidade do TK-2000 da Microdigital que comentei antes. É o seguinte, se você procurar na internet a imagem de um Apple II Plus, vai ver que de nada se parece com o TK-2000. Isso acontece porque a case do computador da Microdigital é igual à do Atari 1200 XL. Internamente, ele é igual a um computador Microprocessor 2, um clone taiwanês do Apple II Plus produzido pela Multitech. Inclusive, é bom saber que o Apple II foi massivamente e globalmente clonado, e talvez, junto com o Brasil, Taiwan é a região que mais clones foram feitos desse sistema. Como disse, tanto o TK-2000 quanto o 3000 eram mais voltados ao público corporativo, então seus softwares eram de gestão de cálculo. A própria Microdigital lançou uma empresa de software que vendia os programas, a Microsoft. Sim, eles clonaram até o nome da empresa dos outros como se fossem deles. Esse é o Brasil. Por fim, a Microdigital entrou na onda do clone de IBM PC e, como a maioria das empresas nacionais de informática, quebrou nos anos 90. Lembra da Multitech que fez o Microprocessor? Com o passar do tempo, a empresa foi rebatizada e hoje se chama Acer, uma empresa que certamente você conhece.
Por aqui, empresas como Unitron, CCE e Dismac fizeram suas versões baseadas em computadores gringos graças à reserva de mercado, que eu já comentei inúmeras vezes aqui no podcast, e vamos lá de novo porque é importante. Nos anos 80, o Brasil era protegido pela Reserva de Mercado Nacional, que basicamente criava restrições bem severas para importação, fabricação e comercialização de computadores ou softwares estrangeiros. O governo militar fez isso acreditando que dessa forma incentivava o mercado nacional a produzir suas próprias tecnologias, fortalecendo o produto interno e diminuindo a dependência do que vem de fora. E assim, na teoria é muito bonito, mas na prática é como você pegar uma criança em idade escolar, tocar ela dentro de um quarto com uma gramática, acreditando que quando você for voltar, ela vai estar alfabetizada. O que aconteceu foi que a indústria nacional começou a fazer engenharia reversa. Alguém arranjava um computador importado e os engenheiros literalmente desmanchavam ele para compreender o funcionamento. O importante é que dava certo, de certa forma. Ainda não era um computador 100% brasileiro, porque o projeto inicial era gringo. Os processadores muitas vezes eram importados. O tempo de desenvolvimento com base na engenharia reversa demorava bastante. E quando o computador era lançado, ele já nascia defasado com o que tinha lá fora. Mas como disse, funcionava. E de positivo, também é bom falar que o governo dava fortes incentivos fiscais às empresas nacionais nessa época, possibilitando o rápido crescimento delas. Claro que nos anos 90, com a abertura novamente do mercado, a maioria esmagadora acabou falindo com a chegada dos computadores importados por preços mais justos e muitas vezes com qualidade superior. Assim, tivemos o CCE Exato, o MC400, Microdigital TK2000, TK2002, TK3000, 2E, Dactron E, o Gaúcho Max da Polymax, o Spectrum Micro Engenho 1 e 2 da Spectrum Equipamentos Eletrônica, Unitron AP2, Dactron, Dactron E, Omega MC100 e tudo isso é clone do Apple II e seus derivados originais. E essa é apenas uma parte da lista de clones da Apple. Outras empresas, como a Prologica, fundada por um francês e um italiano que viviam no Brasil, trocou as calculadoras especializadas em contabilidade por computadores pessoais. Começou em 81 com o Sistema 700, que era um clone do pouco conhecido Intertech Superbrain. Depois fez o CP200, que era um clone do Sinclair ZX81. Isso mesmo, tínhamos mais de um clone do computador, além do TK85. Em 82, ela lança o CP500, um robusto desktop com monitor embutido que tinha bastante carinho tanto pelo mercado doméstico quanto pelo corporativo. Internamente, ele era mais um clone dessa vez do TRS-80, um que já comentei lá no início e era da marca Tandy, pertencente à famosa rede de lojas de eletrônicos Radio Shack. Em 84, ela lança o CP400, que veio depois do 500 e parece estranho, eu sei, mas é que ele era muito mais barato e mais voltado ao público doméstico. Esse sim eu posso falar bem porque eu tive um. Foi o meu primeiro computador e eu herdei ele do meu tio. Diferente do 500, ele era baseado no TRS-80 Color Computer, também conhecido como TRS-80 Coco de Color Computer. Eu acho que, obviamente, por esse nome, ele não chegou aqui. A principal diferença, como o nome diz, é que agora tínhamos um computador colorido. Em 1986, a Prologica lança o Solution 16, o primeiro computador de 16 bits no Brasil baseado na arquitetura IBM PC XT. Esse computador é lindo, já que é um all-in-one em que o monitor, drives, teclado e tudo está num aparelho só. O que hoje é bem comum nos iMac, por exemplo. Esse computador vinha com o curioso sistema operacional SO16, que nada mais era do que um clone do DOS da Microsoft. Aí o bicho pegou e ela tomou um processo da Microsoft e acabou, para evitar problemas, abandonando o SO16 e partindo para o DR-DOS, um sistema semelhante ao do concorrente. Esses são alguns clones nacionais de computadores e sei que ao relembrar essa história você vai lembrar de tantos outros e puxar minha orelha no Twitter. Vai falar dos Itautec, Cobra, outros CCEs, porém, em minha defesa, quero deixar esses de fora. Aqui eu falo do início da história do computador pessoal e como eles foram peças-chave para o crash de 84 e o fim do até então promissor mercado de videogames. Trouxe os clones brasileiros, pois, embora muitas vezes a gente aqui nesse canto do mundo vivesse totalmente desalinhado com a realidade de outros países, muitos desses artigos tecnológicos vieram e fizeram parte da nossa realidade, mesmo que anos de atraso. Existem excelentes podcasts focados em falar da história nacional dos computadores compatíveis com a linha IBM PC.
muitos deles dedicados à Brasoft, à dublagem e tantos outros pontos que regionalizaram o nosso mercado. Mas eu tô falando antes disso. E para terminar esse assunto de mercado nacional, eu vou trazer uma última curiosidade e que eu estava nervoso querendo contar, o caso da Unitron 512. A Unitron nasceu no início dos anos 80 fazendo seus clones de Apple II e até aí nada que chame atenção, ok? Apenas mais uma na multidão. A Apple não dava muita bola para os clones porque, veja bem, eram produzidos em 1984, mas o Apple II dela foi produzido lá em 1977, ou seja, ele já tinha muito tempo de mercado. Outro motivo é que em 84 a Apple não estava muito bem das pernas não. O Apple III e o Lisa eram fracassos comerciais e processos internacionais eram muito caros para sustentar. Eles agora focavam todo o seu dinheiro no marketing do Macintosh, um computador com teclado, mouse e interface gráfica, além dos 128 KB de RAM ou o modelo FAT de 512 KB de RAM. Era um estouro. Anos-luz na frente dos clones nacionais que a gente tinha por aqui. Para proteger melhor seu produto, a Apple também codificou a ROM e não usou componentes de prateleira no seu computador. E se você é novo no podcast, eu explico de novo. Componentes de prateleira são aqueles condutores, circuitos integrados que você encontra em qualquer loja de eletrônica na sua cidade. Eles são bem mais baratos que os produzidos com exclusividade, e a maioria das empresas buscam eles para baratear o preço final dos produtos, já que é melhor tu encomendar 5.000 peças de um eletrônico comum do que mandar fabricar 5.000 peças do zero. Porém, em 85, a Unitron mostrou o primeiro clone mundial do Macintosh na Feira Mundial de Informática em São Paulo, o Unitron 512. E como o nome diz, esse modelo já vinha com a memória alta como o Macintosh FAT. Agora, com o computador apresentado, bastava o CONIN, Conselho Nacional de Informática e Automação, aprovar o projeto e permitir a comercialização do computador. Mas naquela época, a burocracia era tão ou até mesmo maior do que a que se tem hoje. E isso significava muito tempo de espera. Não demorou muito para a Apple descobrir que tinha alguma coisa acontecendo no Brasil. Rainer Brockerhoff, desenvolvedor que trabalhou na ROM da Unitron, contou no site Law and Mac que a própria Unitron buscou uma forma legal de ser representante da Apple aqui e tornar o clone um produto original. Mas Steve Jobs queria uma participação de 51% das operações da Unitron e isso era ilegal na época, já que a reserva de mercado obrigava a supremacia nacional nas empresas. Foi aí que a Apple comprou a briga, mas de uma forma muito estranha. A empresa da maçã nunca processou a Unitron. Ela nem tinha registrado o produto no Brasil. Enquanto isso, a SEI, Secretaria Especial de Informática, órgão subordinado ao CONIN, alegou que o Unitron 512 foi desenvolvido com engenharia reversa e, portanto, não era uma cópia do Macintosh. Por sua vez, a Apple conseguiu uma unidade do Unitron e alegou que a ROM era exatamente a mesma que o Mac original. Rainer ressalta que os protótipos em que eles trabalhavam tinha sim ROM original da Apple para assegurar que todo o hardware clonado funcionaria corretamente e possivelmente eram desses protótipos que a Apple teve acesso. Original ou clone à parte, a verdade é que Jobs, muito mal-humorado como sempre, sem abrir um processo que fosse, pulou um patamar acima e usou sua influência política na briga. Pouco tempo depois, o governo do presidente americano Ronald Reagan anunciou possíveis retaliações ao governo brasileiro se o mesmo permitisse a comercialização do Unitron 512. Os americanos anunciavam desde sobretaxas laranjas e sapatos, produtos nacionais que eram amplamente exportados naquela época, até a total proibição da entrada deles em território yankee. José Sarney, nosso pouco prestigiado presidente da época, não teve outra escolha a não ser acatar. Ele então criou a Lei 7.646/87, conhecida como a Lei do Software, que agora torna muito mais difícil a cópia e pirataria no Brasil. Por fim, a Unitron acaba sendo acusada de comercializar seus computadores sem seguir a regulamentação obrigatória e assim ela se vê obrigada a sair do mercado. E que fim deu o Unitron 512? Bom, os números são bem precisos. Há quem diga que 500 foram fabricados, outros dizem que foram 100, mas a verdade é que possivelmente nem isso tenha visto a luz do dia. Atualmente é sabido que apenas 7 Unitrons 512 ainda existem e estão na mão de colecionadores.
Em conversa com ex-funcionários da empresa, muitos acreditam que grande parte dos computadores não foram finalizados, ou seja, iam produzir 100, mas no fim, 30 saíram realmente completos da fábrica, o resto ficou pela metade, aguardando uma autorização final do governo para serem produzidos. E assim eu terminei os 2 episódios do início dos computadores pessoais. Terminei com gosto, abusando do mercado nacional. Eu acho importante a gente não esquecer nosso passado e eu me orgulho muito de tudo isso. Criamos equipamentos únicos, alguns atrasados, é verdade, mas atrasados para o resto do mundo e na hora certa pra gente, pra nossa realidade. Eu deixei muita coisa de fora que queria, como a linha da Amiga Commodore, que eu tanto amo e que tanto me divertiu, mas não é essa a proposta. Quem sabe eu faço um segundo lá pra frente, falando de outros computadores pessoais. Eu sinto que eu preciso falar mais sobre isso. Por exemplo, eu não falei da diferença do mercado. O que é um jogo japonês? O que é um jogo europeu? Eles são diferentes, eles são únicos. Essa identidade de cada continente, de cada país, reflete muito no que nós temos hoje em dia. Eu também quero fazer um pocket, uma versão pequenininha, falando do Crash, que vai ser um grande apanhado de tudo. Quando eu comecei esse episódio, eu pensei que ele seria sobre o Crash. Mas depois que eu vi que tinha mais de 50 minutos falando só de computador, eu pensei, cara, é melhor eu separar tudo. Então o próximo episódio eu prometo que ele vai ser bem mais curto que esses 2 anteriores. E na verdade eu quero fazer mais uns 2 ou 3 curtinhos. Um sobre essas diferenças culturais e um só sobre o Crash. E quem quer falar comigo já sabe, manda um e-mail para aditahistoriadovideogame@gmail.com ou me procura no Twitter, @PabloPrime, tudo junto, Pablo Prime. Obrigado por tudo, pessoal, e até a próxima!